Bem-vindos, meus irmãos, ao canal Padre Marcos Maria dos Santos. Nós vamos meditar o Evangelho desse quinto domingo da Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver preparado um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, sejais vós também. E para onde eu vou, vós conhecereis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecereis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o viste. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conhece, Felipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: Mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. É o Pai que permanece em mim e realiza as suas obras. Acreditai-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas palavras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, desculpa, estou gravando aqui à noite e vai ser meu último vídeo gravado aqui em Madrid. Se Deus permitir, semana que vem já estarei no Brasil. E nós escutamos esse evangelho tão bonito, João, no capítulo 14. O evangelho de João, também chamado quarto evangelho, é um evangelho que nos apresenta uma alta cristologia, uma cristologia ascendente. Por que isso? Porque nos apresenta Jesus como Deus. O Evangelho de João nos apresenta a divindade de Jesus de uma forma muito clara, de uma forma muito evidenciada, muito patente. E agora há pouco escutamos este Evangelho, capítulo 14, que é muito interessante. Em que sentido? O Evangelho de João tem uma característica diferente dos outros três evangelhos chamados também sinóticos, exemplo, Mateus, Marcos e Lucas, que ele nos apresenta os sinais, os milagres de Jesus como sinais, e apresenta os grandes discursos de Jesus. O Evangelho de João não está preocupado, por exemplo, em apresentar vários milagres, ou, por exemplo, nos apresentar parábolas, mas discursos. E esse discurso, João capítulo 14, se dá no contexto de última ceia. Então, o Evangelho da última ceia, no quarto Evangelho de João, começa no capítulo 13, e vai até o capítulo 17, com a grande oração sacerdotal de Jesus, e depois nós temos propriamente a paixão, depois da sua morte e a sua ressurreição. Portanto, o evangelho que nós escutamos aqui se passa na noite da traição, na noite em que o próprio João, no capítulo 13, no versículo 1, ele vem abrir justamente essa cena do cenáculo da última ceia, dizendo: sabendo Jesus que passarei deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Em outra tradução, amou-os até o extremo. E amar até o fim, até o extremo, significa amar até a cruz, amar até a morte, amar até o seu sacrifício vicário, até o seu sacrifício que foi oferecido ao Pai na cruz. Portanto, nessa última ceia, em que nós, de uma certa forma, celebramos, rememoramos, nós presentificamos esse mistério da Quinta-feira Santa, com a missa do Lava-Pés, e também vemos de uma certa forma também no Corpus Christi. Eu digo Corpus Christi porque o Corpus Christi vem dar um acento também sobre a Eucaristia. Nós temos propriamente a Semana Santa, a Quinta-feira Santa, em que se dá a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio cristão, do sacerdócio católico, o lava-pés e o mandamento novo do amor. Durante essa última ceia, Jesus também fala de uma terceira pessoa,
vem falar do Paráclito, vem falar do Espírito da Verdade, do Espírito Santo de Deus. Porém, dizemos que a igreja entra já num processo de luto, porque ela vai depois adorar a morte do seu Senhor na sexta-feira. Tanto que na quinta-feira santa, nós desnudamos altares e a igreja fica na penumbra e o Santíssimo é colocado em outro, é tirado do sacrário original de uma paróquia, de uma capela, e é colocado em outro local. No Corpus Christi, nós temos essa dimensão eucarística de uma forma muito mais festiva do que propriamente na quinta-feira santa. Todavia, nessa quinta-feira santa, Nosso Senhor, ele rasga o seu coração. Ele nos apresenta os mistérios que estão no coração do próprio Deus. O próprio Deus, enquanto trindade que ele é, enquanto mistério de amor. Nessa noite que os homens mostraram a sua maior perfídia, a sua maior perversidade, em que se deu também, de uma certa forma, a plenitude da iniquidade, porque Nosso Senhor seria traído por Judas, Nosso Senhor seria preso, seria julgado numa verdadeira palhaçada, num juízo, num julgamento que era uma verdadeira burla, porque foi feito de madrugada, porque teve tantas coisas que, até segundo a lei judaica, do Talmud, seriam totalmente irregulares o que fizeram com Nosso Senhor. Foi num julgamento de cartas marcadas que sabiam que iriam condená-lo, que já estavam condenados já na abertura do próprio processo. O Evangelho vem nos dizer até mesmo que pagaram, subornaram pessoas para testemunharem contra Jesus. Nosso Senhor que é condenado pelo Sinédrio e depois é espancado e preso e colocado numa masmorra até depois arroiar da madrugada, quando as autoridades dos judeus levariam Nosso Senhor Jesus Cristo para o Pôncio Pilatos, para o pretório, para poder lavrar a condenação e conseguir a condenação civil, capital, a sua morte com a sua crucificação no Monte Calvário. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, neste contexto, dessa noite santíssima, dessa noite que se dá também o lava-pés, expressão máxima do amor de serviço de Nosso Senhor, ele vem nos falar coisas lindíssimas que devem calar fundo no nosso coração. Não perturbe vosso coração. Quantas vezes nós estamos tristes, quantas vezes nós estamos acabrunhados por tantos reveses da vida que passamos, não? Tantas dificuldades, tantos problemas. Não perturbe o vosso coração. E aí ele continua justamente o seu conselho e a sua ordem. Tente fé em Deus, tente fé no Pai e tente fé em mim também. Se fosse assim, eu já vos teria dito se não fosse assim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Evidentemente que Nosso Senhor está falando aqui das moradas eternas, da pátria celeste que é a Jerusalém celeste, que é o céu, para a qual nós estamos destinados, para a qual e o qual nós lutamos para conquistar. Porque na verdade o céu é um presente de Deus para nós, em espírito de amor e de graça, mas nós devemos corresponder a essa graça do próprio Deus, o amando o nosso próximo e guardando seus mandamentos. O próprio Jesus vai dizer em outro momento no Evangelho de João: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Essas moradas não são outros mundos, por exemplo, como entende os espíritas, a partir de Allan Kardec, a partir do livro dos Espíritos, ou, por exemplo, o livro do Gênesis, que vem dizer que são essas moradas, são outras galáxias, outros planetas, né? Sejam planetas inferiores ao planeta Terra, que na sua concepção seria um planeta ainda de expiação, ou planetas mais primitivos que nosso, ou nosso próprio planeta, ou planetas mais evoluídos, segundo a concepção deles, que seriam planetas de beatitude, planetas em que justamente as pessoas não sofreriam até o momento que atingiriam um ápice de que não precisariam reencarnar, né? Então essas moradas que entram na concepção espírita de linha kardecista, ou também entram em concepção, por exemplo, em outras religiões que têm esse horizonte reencarnatório e reencarnacionista, do qual não é o que foi revelado por Jesus. Jesus vem dizer essas moradas e a igreja vai interpretar como o céu. Ou seja, é na verdade uma comparação. Ele abre para nós com seu sangue precioso as portas eternas da Jerusalém Celeste, para que nós possamos
entrar e adentrar ao céu, como obra e fruto e consequência da sua misericórdia. Tanto que, por exemplo, no livro do Apocalipse, capítulo 20 e 21, São João nos faz essa analogia do céu como uma cidade, tendo como base a Jerusalém terrestre, e ele nos apresenta então a Jerusalém transcendental, a Jerusalém glorificada, a Jerusalém celeste, como São João vem nos dizer, em que a luz é o próprio Cordeiro sentado no trono, é o próprio Deus que vem iluminar os seus eleitos, né? Não precisam mais ser iluminados pelo sol ou pela luz da lua. Vem nos dizer que as ruas são de ouro e de cristal, e que lá toda lágrima será enxugada, porque não haverá mais tristeza, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, porque Deus será tudo em todos. Aqui está a esperança que nós temos, que findada nosso tempo nesse mundo, findado nosso tempo orgânico, biológico, possamos pela sua misericórdia, mesmo com sofrimento, evidentemente iremos sofrer, não vamos mentir, o trânsito desse mundo para o outro, devido ao pecado original, para nós é alguma coisa muito agônica, muito sofrível, mas que possamos adentrar onde nosso Senhor está, porque o céu acontece onde Deus está. Deus é o próprio céu, no sentido que Ele é a fonte inesgotável de toda a felicidade do qual nós esperamos. Jesus vai continuar para nós, dizendo para nós o seguinte, quando perguntam para Ele, para onde vai, Senhor? E Jesus vem dizer, para onde vou, vós sabeis o caminho, mas para onde vai, Senhor? E Jesus nos dá essa frase, ou melhor, Ele nos dá essa verdade fundamental, linda. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho pelo qual os homens têm que percorrer para chegar ao Pai. Eu sou o único mediador entre Deus e os homens, entre os homens e o Pai. Eu sou a verdade, e todos nós temos fome de verdade. A verdade não é relativizada, não é qualquer coisa, cada qual faz a sua verdade. O Papa Bento XVI, até mesmo já como teólogo, Joseph Ratzinger, denunciava esse relativismo. Esse relativismo que já começa desde a época do liberalismo, passando, o liberalismo filosófico, passando depois justamente pelo modernismo de viés católico, né, em que se prega o subjetivismo, né, cada qual tem a sua própria verdade. Não é isso. A verdade, mais do que um conceito, como dizem os filósofos que nem Boécio, né, a verdade é a adequação entre o sujeito e o objeto. Não é só isso. A verdade, ela é uma pessoa. A verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que é muito interessante que depois nós vamos ver na paixão do Senhor, quando Pilatos pergunta para nosso Senhor, quia veritas est, o que é a verdade, Jesus silencia. Como ir passando para Pilatos essa mensagem. Pilatos, a verdade sou eu. A verdade não é meramente uma doutrina. A verdade não é uma ideologia. A verdade não é uma abstração. A verdade é uma pessoa e sou eu. E todos nós temos fome da verdade. Os homens não têm meramente fome de pão ou de comida, de peixe, sei lá o que. Claro, isso faz parte, evidentemente, o próprio Jesus lá em Mateus 25 vem dizer, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu e foste visitar-me, estava na prisão e foste ver-me, estava no hospital, estava enfermo e fostes visitar-me. Evidentemente, Jesus vai se identificando, vai se solidarizando com cada pessoa humana, porque ele partilha a nossa natureza humana, ele é a própria cabeça, o segundo Adão, aquele que é o protótipo perfeito do qual todas as coisas devem derivar e todas as coisas devem então ter ele como modelo a serem alcançadas. Todavia, nós não somos tubos digestivos serem preenchidos meramente. Nós temos uma alma imortal, nós temos um intelecto. Então, nossa alma só vai encontrar nossa alma repouso naquele que é a própria verdade, como diz o próprio Santo Agostinho. E a vida?
A fonte da vida não é o que vai dizer, ele é o Logos, ele é o Verbo, ele é a sabedoria incriada, ele é o gerado, não criado, ele é a luz que jorra de toda a luz, ele é a própria vida, sem mim nada podeis dizer, fazer o que o próprio Jesus disse. Então toda a vida, toda substância, todo ser relativizado, todo ser contingente do qual nós somos, bebe a sua substancialidade daquele que é o ser necessário, que é ele, o próprio Verbo de Deus, o Logos de Deus. E aí nós podemos entender aquilo que Santo Inácio de Antioquia vem dizer, que o Pai, ele estende, ele se comunica a sua criação, chegando até nós, tendo como esses dois braços estendidos e externalizados, o Verbo, o Logos, que é o próprio Jesus e o Espírito Santo. Depois Jesus vem dizer justamente para ele, vem responder para Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, que isto não basta. E Jesus vem dizer para ele como resposta, como assim mostrar-nos ao Pai? Felipe, tanto tempo você caminha, 3 anos está comigo e não sabe ainda que quem me vê, vê o Pai. Em outro momento Jesus vai afirmar, nos capítulos anteriores, eu e o Pai somos um, falou para os judeus isso. Antes de Abraão ser, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Antes de Abraão ser, eu sou, ego em mim, o próprio nome de Deus. Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Olha ele aqui, manifestando esse mistério de intimidade, que é a própria Trindade. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. E justamente podemos entender que este amor entre o Pai, o Filho e o Pai é o Espírito Santo. E quando o nosso Senhor Jesus Cristo vem nos dizer que quem me vê, vê o Pai, nós podemos entender aquilo que Paulo vem nos afirmar lá em Colossenses, que ele é a visibilidade da invisibilidade do próprio Pai, do próprio Deus. Ele é a visibilidade do Deus invisível. Ou seja, queridos irmãos, quando nós olhamos a nosso Senhor Jesus Cristo, vemos Vero Dei, Vero Homo, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, em plena união das suas naturezas, em uma união chamada união hipostática. Quando nós contemplamos então o próprio Jesus, nós vemos Deus humanado, Deus humanizado, Deus que vem comunicar a nós a sua palavra eterna, a sua palavra que é incomunicável no sentido de que vai além de toda a compreensão. Essa palavra é verbalizada com a voz de um homem, com voz humana, de forma a poder penetrar nos corações e nas inteligências dos homens, de forma a dar-se a conhecer e ser conhecido, de forma a que nós podamos amá-lo e sermos amados por ele. Ou seja, nosso Senhor, quando vem dizer que quem me vê, vê o Pai, ele vem dizer que o Pai tem o meu jeito, assim como eu sou, assim como eu ajo, assim como eu atuo, assim como eu tenho o meu jeito de ser, assim como eu prego, assim como eu amo, assim como eu perdoo, assim como eu tenho um afeto, assim como eu abraço, assim como eu beijo, assim como eu cuido, assim é o Pai. Então você me vendo a minha corporalidade, vendo a minha visibilidade, vendo a minha carnalidade, você vai entender, na sua inteligência tão limitada e tão pequena, quem é o próprio Deus. Porque quem me vê o Pai. De forma que ao contemplarmos o Filho, e se nós assim o entendemos, porque Jesus vai falar em Lucas, graças te dou, Pai, porque não revelastes essas coisas nem aos sábios, nem aos grandes, mas aos pequenos. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele, eu posso dizer, aqui eu estendo, tomo a liberdade, aqueles ou aquelas a quem o Pai conceder. Porque ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. Meus irmãos, minhas irmãs, é isso. Que nós possamos ter isso, essa tríade
que de fato ele é assim, lá do grego, né? Caminho rodós, caminho verdade, aletheia, vida, zoe, ele é o caminho, o único caminho, não há outro. Com todo o respeito que nós podemos ter às outras religiões, quem vai ser salvo, quem não vai ser, aí cabe a Deus julgar, entre aquilo que São Tomás de Aquino fala da ignorância invencível, entre aquilo que a igreja vai nos ensinar, até mesmo no seu magistério pós-Vaticano II, que é justamente a luz de Deus nas consciências, aquilo que é o direito também natural, aquilo que é a lei natural já inscrita no coração do homem. Porém, só há um caminho para que os homens sejam salvos. O próprio Paulo vem nos dizer lá nos 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Mesmo lá em Hebreus capítulo 1, de muitas vezes Deus falou de diversas maneiras aos homens, falou pelos profetas e por último falou através do seu Filho. Que coisa tão linda. Né? O próprio Pedro pregando depois de Pentecostes, não foi dado nenhum nome dado aos homens, pelos quais os homens sejam salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Não foi dado outro nome no mundo. Só podemos ser salvos por Jesus. Até a Virgem Maria, nossa mãe, bendita e santa, também foi salva por Jesus. Ela mesma disse lá em Magnífica, em Lucas capítulo 1, minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Foi redimida por antecipação, como nos ensina a igreja a partir do Papa Beato Pio IX, na búbula Ineffabulus Dei, da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. O nosso Salvador. Não há outro nome, não há outro caminho, não há outra estrada. Né? E aí a gente pode entender também aquilo que São João da Cruz vem dizer que por que depois da vinda de Jesus nós não temos mais profetas? Não no sentido bíblico da palavra. Porque se encerra toda a revelação, como o próprio Deus, como a própria igreja vem nos dizer, que com a morte do último apóstolo, São João, se dá o encerramento, se dá a clausura de toda a revelação pública do qual a igreja é depositária. Né? E aí São João da Cruz, de uma forma tão lapidar, este grande doutor da igreja, grande bispo, vem dizer, porque tudo o que o Pai tinha a nos dizer, tudo o que o Pai tinha a nos revelar, tudo o que o Pai tinha a nos transmitir, nos comunicar, tudo aquilo que o Pai tinha a nos verbalizar, a nos carnalizar, a nos transmitir, justamente Ele o fez na pessoa do seu Filho, encarnado no nosso meio. Como diz o próprio João, et verbum carne factum est, e o verbo se fez carne. Em outra tradução, o verbo armou a sua tenda entre nós. O verbo se fez carne e ele habitou entre nós. Que você possa abrir seu coração para Jesus. Não é só pedir graças, não é só pedir favores, não é só aquilo que eu sempre gosto de falar, né? As pessoas praticamente resumem todo o conteúdo de problemas, todo o imbróglio problemático da vida naquilo que vem a ser a vida financeira. Precisamos de dinheiro, seja a saúde, todos nós queremos viver e viver bem o máximo que se pode viver nesse mundo, com qualidade, com saúde, seja o amor, as pessoas querem amar e serem amadas, né? Nós queremos ser amados por aqueles que nós amamos, a vida afetiva, a vida amorosa, e a vida de família, a relação de pais e filhos, filhos com pais, netos, os parentes, etc. Praticamente tudo se resume nesses quatro grandes pilares que são problemas aos quais as pessoas procuram soluções nas igrejas, no próprio Deus, creio eu. Deus quer ser buscado por Ele mesmo. Por Ele mesmo. Como dizia Santa Teresinha, mesmo se não houvesse céu para premiar aqueles que são salvos e não houvesse inferno para castigar aqueles que são danados e condenados, eu te amaria, Senhor. Que o Deus eterno e todo-poderoso vos abençoe e vos guarde. Por intercessão da Virgem Maria, de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém.